Olá, alegria de estar aqui com você e de receber hoje Marli Winkler. Hoje nós vamos apresentá-la como tradutora e de uma obra importantíssima, além de vários trabalhos que ela vem feito ao longo de sua carreira de tradutora, de atuante, né, no movimento teosófico e em outras áreas também. A Marli deu este presente para os leitores de língua portuguesa, a tradução dos escritos compilados de HPB, os famosos Collected Writings. 14 volumes, mais o índice remissivo. Bem-vinda, É. Marli, mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, Fernando. É sempre uma alegria estar aqui com você, com a tua turma Isso. Marli, vamos e, falar um pouquinho então e desse seu muito trabalho. mais, né? Muito mais para apresentar realmente É, esse primeiro volume, né? isso, isso. De 800 e tantas páginas. Aham. Dá para matar alguém se cair na cabeça, É um tijolinho, famoso tijolo, né? famoso tijolo. E nós lemos aqui, Marli, que o Boris Dezirkov, um sobrinho Sim. neto de HPB, né, começou a fazer essa compilação em 1924. Nós estamos em 2024, fazendo 100 anos, né, que esse trabalho Então, começou. Que coisa grandiosa, magnífica, né? grandiosa. Antes tarde do que nunca, né, Fernando? Então, É, há 100 anos que ele começou a reunir, porém, ele levou 67 anos, se não me engano, para conseguir reunir todo esse material todo, verdade. e publicar, sendo que ele morreu antes ainda de finalizar, de ter todo o trabalho Uhum. impresso, mas ele já tinha feito todas as anotações, então a equipe dele publicou os últimos dois volumes que faltavam. Sim. E agora parece que estão descobrindo mais alguns textos. É. Mas não deve ser muita coisa, porque né, o grosso mesmo né, dessa compilação e achados e tudo foi feito nesse período, né, É. de 100 anos aí. Mas a gente vê que a Blavatsky, ela escreveu durante um período relativamente curto, de 17 anos, porque É. ela começou a escrever em 1874, e esse volume realmente, ele contém os primeiros escritos dela, Uhum. e vão até 78, quando ela se muda para a Índia, né, se mudam com Malicuia, É. Índia, né? Estabeleceram daí a sociedade lá, aí realmente inicia esse movimento teosófico, né? Sim. Então é bem interessante porque todos os volumes, no caso, eles têm uma pesquisa cronológica no início. Cronológico. E eu acho isso Bonito. muito bom Muito. porque situa no tempo, no espaço, o que que ela estava vendo, o que que ela estava vivendo, ela e os principais colaboradores e debatedores e críticos e etc., né? Estão todos ali presentes e Sim. também no final tem biografias de toda essa gente, os principais, né, que participaram, as principais obras citadas. Então é muito rico nesse sentido também. Tem biografia, uma biografia, inclusive, dela muito boa no Muito início, boa. Uhum. uma pesquisa assim, da árvore genealógica dela, o mapa astral, É. para quem se interessa, né? Então tem muitas coisas interessantes, né? Que eu, pelo menos, eu acho que enriquece muito a gente entender né, o que ela traz, o conteúdo, os debates e tal, dentro do contexto histórico. Dentro do contexto. Exatamente, naquela época, porque ela vai aqui, inclusive ela diz, né, lá pelas tantas, que ela foi enviada para a América para isso, Uhum. porque o movimento espírita estava nascendo lá, estava, né, forte, e ela foi, vamos dizer assim, esclarecer o que estava acontecendo. E então ela entrou, né, em debate com muita gente lá, tudo isso está retratado aqui. Sim. É, e ela começou a publicar em jornais da época, Banner of Light, e vários outros que né, quem lê essa literatura teosófica, né, vai se reconhecer aí nesses nomes Sim. e tudo, né, porque
Então, tudo que foi publicado da pena dela está aqui reproduzido. É, Então, deu muito trabalho, porque não só ele teve que reunir e vamos pensar uma coisa muito importante, Fernando. Não existia internet. verdade. Tinha que viajar pelo mundo para colher o material. Viajar, escrever, a maior É, parte do trabalho foi escrevendo para pessoas, perguntando para redações de jornais, para isso, para aquilo, implorando que fizesse, né, uma investigação e tal. Os arquivos teosóficos também, né, foram consultados. claro. Enfim, muito se dava por cartas. Eu não sei assim, se ele fez muitas viagens nesse período, porque, na verdade, ele estava debruçado sobre esse trabalho Uhum. e isso aí exigiu praticamente o tempo todo dele, né? É. Foi assim, uma dedicação muito grande, exclusiva praticamente a esse tema, né? Para Em poder, imersão. uma imersão, para poder reunir todo esse material. É, E ele estava lá, né, lá Point Loma, né? Ponte Loma. É, Que era uma cisão da sociedade de Adyar, né? isso. Mas lá pelas tantas ele escreveu lá para o Shriram, que era o presidente da época, que colocou os arquivos à disposição. Então ele teve acesso também a todo esse rico material que se encontra lá até hoje, né? Inclusive os famosos álbuns de recortes Uhum. e de desenhos também, porque a Blavatsky, ela fazia essa polêmica toda nos jornais e não sei o quê, e ela recortava os artigos e Sim. colava nesses scrapbooks, que ela chama, Scrapbooks. e fazia anotações ali, e É, fazia caricaturas, e fazia comentários, e então são muito ricos também esse material todo, esse material todo está nos arquivos de Adyar, uhum. foram preservados e tal. E também não dá para esquecer que no início, parece que 4 primeiros volumes, se não me engano, ou 3, estavam sendo compilados como obras completas, Sim. mas pereceram nos blitz lá Segunda Guerra. da Segunda Guerra Mundial. É. Então, perderam todo o material e teve que recuperar, garimpar aqui e ali, né? Tudo de novo. E aí ele já encontrou muito mais material, então agora já é fruto, né, praticamente de tudo o que existe de fato. Se É, aparecer alguma coisinha ou outra, vai ser muito, muito pouco, sobretudo nesse primeiro né, período aí, porque foi feita uma pesquisa muito, muito né, profunda, ele conversou com os principais atores de todo, né, esse movimento, então está muito, muito completo, sim, vamos dizer. essa parte que você disse aí tem na apresentação aqui do volume 1, Marli, que Uhum, esses clichês foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Os sim, volumes foram recuperados apenas em 1966, 69. E sim. entre 1950 e 1981, Boris conseguiu publicar os primeiros 12 volumes dos Collect Writings, desses escritos Então compilados. faltaram 3. É. Dois, né? Dois. E após a sua Porque. morte, a partir de seus manuscritos, para os Uhum. volumes 13 e 14, os demais volumes numerados foram concluídos entre 1982 e 85, né? E Então, 24 para finalmente, 85 dá é, 85. 85 publicaram o que os está últimos, escrito aí, é, os últimos é. volumes. E finalmente o índice cumulativo do volume 15 foi publicado em 1991, 100 anos após a morte de H.P. Blavatsky. Então, É, então, levaram 100 anos, porque a ideia de compilar os escritos dela já apareceu assim que ela morreu, é, mas levaram 100 anos. E olha aqui, ó, e agora, então, 100 anos depois, 1900, mil, 2024, 100 anos depois que essa pesquisa foi iniciada, sim. nós estamos publicando, então, pela primeira vez em outro idioma que não o inglês, essa Inglês. obra. É. Então, Uhum. também é um fato, assim, memorável, vamos dizer assim, histórico, porque
Por que, Fernando? Porque ela é a principal, é a fundadora, né, da Sociedade Teosófica e principal inspiradora de todo esse Claro. trabalho. Uhum. Então, ela tem uma importância, assim, fundamental e a Fundamental. sua obra ainda não estava disponível. É, Porque, veja, aqui não estão os livros que ela escreveu. sim, Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, lá. Isis Sem Véu ela escreveu durante esse período aqui. sim. Isis Sem Véu, depois a Doutrina Secreta, é, A Voz do Chave para a Silêncio, Teosofia, Voz do Silêncio, Chave para a é, Teosofia. Chave, etc., estão fora dessa obra. Sim. Uhum. Então, né, esses detalhes todos são muito interessantes. E ela, né, logo encontrou também, né, o Walcott, lá na América, né, que foi um parceiro muito importante também, Muito. um dos principais fundadores, junto com o Jude. é, então, ela foi enviada para a América para tudo isso, né, para encontrar com esse pessoal que iam, né, juntamente com ela, é, fundar essa sociedade, que, aliás, foi fundada um ano depois, 75. É. 74 ela começa a escrever. Em 75 já criaram a Sociedade Teosófica lá em Nova York. E Esse faziam tripé foi reunião. fundamental. Oi? Ela, Alcott e o Judge, né? Os Fundamentais, três, os três, né? os três Principais que fundamentais. permaneceram, né? É. Sendo que o Jude não, ele teve uma vida assim não muito longa, né? Ele poderia ter, né? Ele Nossa, faleceu jovem ainda, né? Então, 45 anos, em pois, 1896, muito novo. pois então, logo depois da É. Blavatsky, ele já também partiu E aqui tem uma e biografia dele também muito boa, achei excelente isso, né? Porque a muito gente boa. carece também de informações sobre o Judge e aqui temos Então, uma boa uma informação. biografia. E biografias que não são tendenciosas, né? Isso, Isso que é bom também. Então, é, o Boris, eu acho que ele fez um trabalho magnífico, sabe? magnífico. Muitas assim, comentários que vai situando, porque a Blavatsky, ela escreveu, a gente diz, de memória, ela não consultava esses livros, aparentemente, porque ela não É, tinha essa biblioteca. é, Mas ela citava, a gente sabe, né, é dito também, que ela conseguia ler, ter acesso a essas obras de uma maneira psíquica e Na luz oculta, né? astral, né? Ela lia, né? Ela lia. Então, isso é outro aspecto que não pode ser dissociado de todo o trabalho dela, Sim. porque ele é parte integrante desse trabalho. Uhum. Inclusive isso, ela tinha meia dúzia de livros e ela citou mais de 1000 livros. É, E cientistas e pensadores e religiosos e livros religiosos, dava lá a página, dava tudo. De onde que ela tirou isso? é, Então, isso aí traz junto, no seu bojo, né, essa curiosidade, vamos chamar assim, que quem quiser entender vai ter que estudar. é. Estudar como é que esses fenômenos aconteceram, né? E realmente isso aí suscitou muita discussão ao longo de toda a história aí da Sociedade Teosófica. Inclusive, ela sofreu muito, né? Nossa, Depois, quando foi para a Índia, teve mas não vem ao nosso caso aqui, sim. mas foi acusada, né, de que eram fraudes essas cartas que ela recebiam também, porque esses superiores dela, que ela, o tempo todo ela se refere a eles. Inclusive, aqui nesse primeiro momento, a gente vai ver, porque normalmente, assim, pelo menos era a ideia que eu tinha, né, assim, os mestres, que ela chamava de mestres, mais citados por ela eram o Moria e o Kutubi. Mas a gente vai ver que lá no início da Sociedade Teosófica, quem estava mais presente era o mestre Hilarion, Veja Hilarion só. Smith. Então, e o Serapis também, ali com o Walcott também. Então, tinha vários desses seres, é, que ela chamava de instrutores, de mestres, É, né? Que davam ordens para ela. Isso é outro aspecto interessante. A gente vai ver aqui que ao longo desse volume, tem mais de 20 momentos em que ela diz: recebi ordens, recebi uhum. ordens. E outra coisa interessante, ela recebia a ordem, ela não titubeava. Não.
ela executava. Obedecido. Ela, às vezes, dava uma reclamadinha básica, vai agora, tipo assim, mas ela fazia. E vinha o chumbo grosso, né? Porque vinha, né, vinham as críticas, vinha a polêmica, mas de tudo isso se alimenta o debate e foram vindo as instruções, né? É, Dentro de todo esse contexto, né? é. Então, a gente que está se beneficiando disso, né? A gente não precisou sofrer essas penas, mas estamos nos beneficiando, porque está tudo escrito, está tudo registrado, e agora, né, o público lusófono tem ao seu dispor, pela primeira vez, né, claro que muita coisa, assim, já citações já foram Sim. traduzidas, Alguns circulam por artigos aí, mas aqui está o completo, né? completos. Então, completo é completo, né, Fernando? E você falou de lusófono, eu me lembrei do CLUC, Centro Lusitano de Unificação Cultural, do nosso querido e saudoso José Manuel Anacleto. O CLUC Então, continua, né? Uma equipe lá, continua. voluntários trabalhando, e há essa parceria da Editora Teosófica com o CLUC, Continua. não é isso? Continua. Continua. Agora, quem está liderando o processo é a Liliana Ferreira, Ferreira? né? Isso. Muito querida, muito dedicada. Então, a parceria continua. E eles já lançaram também lá em Portugal esse volume um. Porque, na verdade, a gente iniciou essa parceria e foi publicado em Portugal o volume 8. Volume 8. Então, 14 volumes. Então, eu falei lá para o Anacleto, olha, vamos, porque o acordo era que eles cuidariam de uma parte e aqui cuidaria da outra, as duas editoras, né? E trocariam os arquivos e publicariam, porque o mais difícil, o que encarece demais é o correio, né? Se você vai Correio. mandar de Frete, é Portugal terrível para o isso. Brasil, É, mata, né? Impossibilita. Então, com isso, tendo o arquivo, publica lá e publica aqui. é. Então, foi feito o oitavo lá, e aqui no Brasil faria o um. Então, lá começou o primeiro, conseguiu terminar o oitavo, daí publicou o oitavo aqui também no Brasil, mas agora, né, com essa, né, esse acontecimento lá que teve, né, com a morte lá do diretor, foi combinado que agora a gente vai seguir na ordem, né? Um, dois, três. Mas o 9 já está pronto, então vai sair o 9 também. Que bom. Mas depois vai sair o 2, 3 até chegar no sétimo e aí vai até o final. Isso também é significativo ter aparecido agora, né, em forma de livro, o volume um, porque as pessoas às vezes tá, mas isso aí vai sair um volume, não vão conseguir fazer mais um e não estão correndo para fazer a coleção. E eu digo o seguinte: corram para fazer a coleção, porque ela vai ser completada, né? Se Deus quiser. E quem tiver, né, a primeira edição, vai ter uma relíquia daqui uns anos Com na mão, certeza. Uhum. que vai ser valorizada, né? Olha, primeira edição, o primeiro já tarará, que a gente vê, né, isso aí, como as pessoas valorizam lá. Quando saiu o Easy Sem Véu, né? Correram todo mundo para comprar e 1.000 exemplares se esgotaram em 10 dias. Lá em 1874, veja só, veja só. Não, é Setenta e 77, quatro né, não, Isis? Easy Sem Véu é 74, quando ela foi para os Estados Unidos. 75 criaram a sociedade, e Easy Sem Véu foi publicado em 77. 1877, né? É. Então, E uma então relíquia, imagina. uma relíquia, e agora os caçadores de relíquias pagam fortunas para conseguir essas primeiras edições. Então, ó, se adiante, meu povo, está aqui fresquinho agora para ter essas primeiras edições, e as próximas já estão sendo trabalhadas. Então, agora sim a gente vai ganhar um ritmo, né, de publicação. Você já traduziu E tudo, né, Marli? Só a revisão e esse é, processo, né? eu fiz, vamos dizer assim, um rascunhão, como se diz,
mas ainda falta muita coisa e também eu não fiz essa parte final, que são as biografias, o índice Uhum. remissivo, tudo isso dá muito trabalho também. É, com E certeza. eu estou fazendo uma leitura geral, porque ao longo desses 20 anos eu trabalhei em circunstâncias muito diversas, às vezes não tinha internet boa, deixava a pesquisa para lá, porque tem muita pesquisa para ser feita, Fernando. Sim, Tem sim, sim. muita, ó, é uma obra erudita, muito erudita. Nossa, Então, eu acho que quem lê, quem traduz, quem estuda essa obra, né, tem que aproveitar para saber quem são esses personagens, esses livros, esses autores, esses religiosos que são citados, essas cidades, onde que fica no mapa, como é o nome em português, tudo isso tem que ser pesquisado, né? tem. E o Então, às trabalho, vezes, não tinha internet, porque hoje em dia é muito fácil. Ah, e eu comecei com os dicionários, que era, acho que né, né, o problema de coluna, que ainda bem que eu não tenho, mas tô brincando, eu desenvolvi com esses dicionários que são pesadíssimos, tá? Mas agora a internet, né, facilitou. facilitou, mas mesmo assim, né, não dá para se contentar com a primeira coisa que você encontra. Às vezes tem na internet tem de tudo Com e tem certeza. muitos falsas pistas. Então a gente tem que pesquisar mesmo, sabe, para ter certeza. E E você mesmo assim, começou na máquina de escrever, né, Marli? Na não, Hannibal, eu já Olivetti? peguei. É, bom, eu fiz, claro que eu fiz curso de datilografia, né, lá com 14 anos, mas eu comecei a trabalhar com computador quando era na universidade lá do Rio Grande do Sul, onde eu estudei, e era com aqueles cartõezinhos que fazia aqueles buraquinhos, sabe? Sim, sim, sim. Então eu já fazia coisas lá, e depois eu comprei um CP500, que era um negócio do tamanho de uma mesa, assim, que tinha que levar no mínimo duas pessoas para carregar. Então as coisas evoluíram bastante, né? Como te deu Nesse essa tempo. ideia de fazer a tradução, Marli? Que insight você teve? Então, eu sempre considerei, né, que ela foi meu primeiro contato, inclusive, né, com a teosofia, com esses ensinamentos todos. Eu comprei, eu tive uma prima que me falou, eu comprei primeiramente o Voz do Silêncio, em Uhum. 76, 1976. E aí comprei uma obra compilada da Doutrina Secreta. E aí, assim, dei umas lidas, vi que era interessante. Daí logo em seguida eu fui morar em 77, no ano seguinte fui morar na Inglaterra. E aí, voltando, que eu tomei conhecimento da Sociedade Teosófica, e aí eu vi, né, assim, que a Blavatsky era a figura principal dessa organização. E sendo a figura principal, né, a gente tem que valorizar, né, o que ela trouxe, né, Poxa. o que ela nos entregou. Então, lá pelas tantas, eu acho que foi lá pelo ano 2000, tal, como uma maneira de estudar assim, disponibilizar alguma coisa também, né? Ajudar, assim, a trazer, já que eu aprendi, né? Eu aprendi inglês estudando as obras teosóficas. Olha, Assim, né, o grosso do meu inglês, porque eu aprendi um pouco lá na Inglaterra, eu morei 2 anos lá, aprendi, assim, um inglês macarrônico e tal, que é até hoje, mas, assim, pelo menos agora eu sei ler e interpretar. E depois, em 87, ou 6 ou 7, eu fui morar na Índia. olha, assim. Então, eu morei em Adyar, fiquei lá, fiquei na Índia uns 8 meses, uns 6 meses em Adyar, depois viajei bastante lá e tal. E então lá tá. Então, entre um momento e outro, eu comprava, naquela época dava para comprar os livros de Adyar, eles mandavam para gente. Bom. Eu comprava quilos e quilos de livros deles e eu li toda essa obra em inglês. Então eu praticamente aprendi inglês, assim, o meu vocabulário foi o vocabulário teosófico, Sim. entendeu? Então eu hoje tenho facilidade
em saber quais são os termos, não todos, né? Mas muitos termos são familiares para mim, eu já sei. Claro. Round é ronda, podia ser rodada, podia ser qualquer outra coisa, mas em português a gente fala ronda. Então, Race isso é também corrida. Race é é, raça em vez e não corrida. é raça e não corrida, Chain é cadeia e não é corrente. cadeias, isso aí. Então, isso facilita, né? Facilita Facilita. porque você, o tradutor, ele precisa conhecer o jargão. Tem. Então, se eu vou traduzir um texto de medicina, tem todo um jargão do que os médicos usam. Você não Isso pode mesmo. inventar a palavra, você tem que saber qual é o jargão, Sim. porque senão o médico vai ler e nem ele reconhece, porque ele está acostumado com aquele jargão. Isso. Então, o público teosófico conhece o jargão teosófico, É, e a gente tem que utilizar esse jargão, quem é tradutor, né? claro. Para que né, facilitar, e isso é de praxe, né? Então eu aprendi assim, então eu comecei vamos dizer assim, estudar e ao mesmo tempo fazer alguma coisa. E olha aqui, ó, também lá naquela época, eu eu entrei em contato em 1995, olha só. Eu fui para a Califórnia e lá para um festival vegano, porque paralelamente a esse trabalho aqui, algumas pessoas sabem que eu me dedico, É. né, ao movimento vegetariano. Então, em 94, eu fui num congresso da União Vegetariana Internacional, que foi em Haia, lá na Holanda, e lá eu conheci a moçada vegana, que eu nem sabia que existia esse termo. Olha só, eu já era vegetariana há mais de uma década. Mas aqui no Brasil isso aí não era falado. Sim. Então eu conheci lá essa moçada e eles estavam organizando o festival vegano no ano seguinte lá em San Diego. E eu fui. E daí Ó. eu voltei vegana. E o que que eu conheci? Eu conhecia a internet lá. Ah, Conheci a internet, estava todo mundo fascinado e não sei o quê. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já quis fazer um site, né? Que é, em português, se você for traduzir, é sítio. Site quer dizer sítio. sítio. Então, eu criei o Sítio Vegetariano, que é um site sobre vegetarianismo. E aí criei listas de discussão, porque eu conheci lá o Yahoo, que eram listas de Ah, discussão onde as pessoas entravam e conversavam remotamente, entendeu? Não era, era assim, você deixava a mensagem, a pessoa lia, respondia, não era assim, online, como se diz, não era assim, simultâneo. Mas eu também, chegando aqui, eu criei a lista VEG Brasil e VEG Latina, porque logo eu me tornei dessa organização, União Vegetariana Internacional, eu me tornei a representante para a América Latina. Então foi tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí o que que aconteceu? Eu criei esse sítio, aí eu pesquisei também Blavatsky e eu encontrei o Blavatsky Net, que era de um tal de Carson, Reed Carson, era o dono desse site, era bem completo até, e eu comecei a traduzir textos para ele. olha. E aí publicava, publicava, publicava. Aí eu digo, não, eu vou traduzir tudo. E comecei, mas eu comecei pelo volume 8, oitavo. Ah, sim, por isso que saiu Por primeiro. quê? Por quê? Porque o volume oitavo foi quando ela foi para Londres, depois dela ter ido para a Índia, voltou para Londres, se radicou na Europa, tendo passado antes pela Alemanha, Würzburg ali, depois foi para Ostende rapidamente e foi finalmente para Londres, onde ela ficou os últimos 6 anos da vida dela. E ali ela criou a revista Lucifer, Sim, e ali ela parou, porque antes ela viajava muito e tal. Ali ela parou e só escreveu. mas escreveu. Está a fase mais madura dela, vamos dizer assim. Então ali estão os textos muito legais. Não que os demais não sejam. Toda a obra dela é relevante. Sim, Em toda a obra dela você pode garimpar que vai achar pepitas de ouro. Pepitas de ouro, com Então, certeza. então, assim, ó, não tem volume melhor ou pior.
é um conjunto né, de textos magníficos, é, Sobre os que mais variados retratam assuntos, né, Marli? Os os mais mais variados variados. assuntos. Ela respondia cartas por ali, né? Sim, fazia. Ela participava da sua época. Sim, Então, tá tudo retratado aqui. Então, é muito legal ver isso. Por isso que eu digo assim, ó, não percam, e que bom que ele fez essa é, compilação. Senão, como é que você ia encontrar todas essas referências? Ia é, ser muito mais difícil, né? muito. Estou pegando aqui o volume 8, Volume primeiro, 8. né? Exatamente. Esse aí foi publicado em Portugal. E ó, detalhe, viu, Fernando? Primeiro livro com capa dura, publicado pelo Kluck, a editora teosófica de lá, né? E primeiro livro capa dura, editado pela editora teosófica aqui. Eu nem Aqui, sei quantos anos que tem a editora teosófica, mas é a primeira vez. E eu fiz questão de só, tem é, que ter uma capa dura, sim, porque merece uma capa dura, merece. entendeu? Então agora vamos ter essa coleção toda, capa dura, como merece essa autora, né? Que a gente sabe que é uma pessoa é, magnífica, fundamental, né? Que fez, aí a gente vai ver ao longo desse texto também, ela fez essa ponte entre Oriente e Sim, Ocidente, ela ajudou muitos, inclusive líderes, né? Como o próprio Gandhi, a sim, valorizar a própria história. sim. O Fundamental. Gandhi, por exemplo, ele era vegetariano e ele achava, ele estava lá assim com a rapaziada dele, que eles, por serem vegetarianos, os indianos eram bobinhos e não conseguiam lutar contra os ingleses. Então ele já estava disposto a voltar a comer carne para ficar forte e lutar, né, contra os ingleses. Aí ele foi para a Inglaterra, ele jurou para a mãe dele que não ia comer carne. Então esse foi um dos motivos dele ter, né, assim, ele chegou até a comer lá na Índia, comeu algumas vezes, mas não se sentiu bem, teve sonhos que o cabrito sangrava Berrando. dele, pesadelos, melhor dizendo, mas aí ele prometeu para a mãe, mas o que que aconteceu? Ele chegou lá na Inglaterra, ele encontrou os vegetarianos. Já existia uma sociedade vegetariana do Reino Unido, que existe até hoje, né? Ele conheceu algumas personalidades lá, procurando restaurantes, conheceu, e aí ele fortaleceu aquilo que ele tinha por religião, aí passou a ser por opção o Sim, vegetarianismo dele. E assim a religião, e assim a madame, né, ao fazer essa ponte, ao valorizar as escrituras sagradas aí, lá desses povos orientais e tal, valorizar e trazer, né, todo esse conhecimento, ventilar, né, os ocidentais ventilando, porque existia essa coisa, né? Os ocidentais lá, os imperialistas, tratavam os indianos como, né, pessoas de quinta categoria sim, e assim por diante. Isso existia na época. Então, ela não, ela fez essa valorização e trouxe o entendimento e fez porque o método dela, né, é justamente esse, é de estudar comparativamente religiões, filosofias e ciência. E ela faz isso ao longo de toda a obra. Ela vê o que que a ciência está dizendo hoje, bate com o que a ciência lá dos Upanishads, lá dos textos sagrados diziam, e vai traçando essas comparações e mostrando, né, que tem a ver lá no fundo. sim, É só uma questão de roupagem de época, etc. Então, tudo isso é muito, muito legal, muito interessante. E ela influenciou muita gente, né? muito. E até o Einstein. O Einstein Sim. dizia que o livro de cabeceira dele era a Doutrina Secreta. O Marli, na biografia que a Sylvia Cranston escreveu sobre a Blavatsky, né, que, aliás, a Sylvia Cranston é um pseudônimo de Anita Atkins, e ela era da LUT, da Loja Unida de Teosofistas, e é interessante que essa obra de Collect Writers começou, como você citou, Boris Dezirkov, lá na Sociedade Point Loma, ST Point Loma. O Purucker incentivou muito ele a iniciar essa obra. Houve a colaboração fundamental de Adyar. Quer dizer, essa trilogia, né, dessas três instituições, ST, Adyar
Ponte Loma e Lute são fundamentais para hoje nós termos essas obras todas. E o Claro. IPC, né, que é realizado anualmente, esse encontro mundial dessas três instituições, de membros dessas três instituições, esse grupo, essa plataforma, tenta unir membros das três organizações para levar a cabo esse trabalho desse movimento teosófico no mundo cada vez mais essencial, né, Marli? Essa Sim, colaboração é eu fundamental. acho enriquecedor, ao É, contrário de ser algo, né, assim, que não convém, ou não sei o quê, tem espaço para todo mundo, em primeiro tem. lugar, e cada um vai focar coisas diferentes que, no fundo, contribuem, né, para ter esse movimento mesmo, né? É, E no caso dessa obra, isso aconteceu, né? Então, o Boris, ele foi acolhido lá, nessa instituição lá de Point Loma, e, assim, é, até financeiramente, né? Porque sim, ele vivia ali e não precisava se preocupar com, né? Tinha, claro que os recursos sempre foram mais ou menos escassos, né? Nunca essas sociedades foram muito ricas, apesar de que conseguiram ao longo do tempo comprar, né? Propriedades muito boas e tudo. Mas ele tinha uma vida simples ali, mas ele não precisava se preocupar com a sua, né, sobrevivência, vamos dizer assim. Tinha as condições para realizar esse trabalho e realizou, né? sim. Mas eu estava falando também da biografia sobre Blavatsky, escrita pela Sylvia Cranston, onde ela fala tem um capítulo dedicado aos anos posteriores à morte dela, né? Que a influência que ela deixou a influência que ela deixou, cientistas, escritores, pintores, Pintores, músicos, não é? Todo mundo, exato. religiosos, enfim, não é? Realmente o trabalho dela de unir Ela Ocidente e Ocidente, descortinou muitos descortinou. mundos, né? Assim, Muito, muitas e com uma visão particular, né? Inclusive o cristianismo, ela traz uma visão particular, vamos dizer assim, né? E crítica, mas também colaborativa, eu acho, né? sim, Inclusive no volume 8 né, tem vários textos, assim, falando, né, do cristianismo esotérico, uma leitura do cristianismo exotérico da letra morta, né? Ou sim, seja, do sentido literal, ela dá uma interpretação alegórica, né, de muitas coisas, muito interessante. Então, a Blavatsky, ela é muito interessante. Seja para criticar ou seja para elogiar, como o próprio Boris diz ali, seja para amigos ou inimigos têm que reconhecer a magnitude do trabalho dela. sim, E é exatamente isso. Nem que seja que você não concorde com o que ela fala, você tem que reconhecer que ela trouxe, né, muito conhecimento, muita assim interpretação, né, que faz a gente pensar e nos ajuda, né? Porque para quem quer trilhar esse caminho espiritual, chamado esse caminho espiritual, né? Tem que se haver com todos esses temas, né, Fernando? sim. Então, são assim, agora tem aquelas luzinhas que que são, você chega perto dela à noite e ela ilumina, né? Como é que chama? Não sei. Até botei umas aqui em casa. Você sai assim, andando, você vai Ah, passando, sim, ela vai sim. iluminando. Aham, Então, essas obras delas são esse tipo de luzinhas, entendeu? Que você sim, encontra no teu caminho. isso. Acende uma luzinha aqui, acende outra luzinha ali, e você não precisa andar no escuro com a bengala e tropeçar na Sim, pedra, entendeu? isso aí. Ajuda demais. Demais, é uma fonte de inspiração, é uma luz que a humanidade recebeu a partir da fundação do movimento teosófico em 1875 e continua aí essa luz acesa, não é? E Né? essa imagem Para que você quem fez aí é muito boa e nos guiando aí nesse turbilhão de complicações que é o mundo material, o mundo manifestado, o mundo do samsara, né, Marli? isso. Isso era também uma das críticas que ela fazia ao movimento espírita lá, porque ela foi para esclarecer o movimento Sim, espírita. E então uma das coisas que ela dizia que o que se manifestava ali não era o espírito de uma pessoa desencarnada, era
ela chamava de cascarão, ou Astral, né? seria um elementar, né? Um espírito Uhum, elementar. Um, então, muitos não aceitaram isso, né? Até hoje não aceitam. Mas ela deu essa interpretação e ela fez e mostrou, como se diz, mostrou que isso era possível, né? Porque ela dominava esse, uhum, esse, esses ambientes, vamos dizer assim. Não era uma coisa inconsciente para ela. Então, isso aí também, ela tem muito material sobre espiritismo, né? Trazendo essa visão dela, né? É, também essa coisa, né, do Oriente e do Ocidente, porque ela já começa a uhum. trazer essa coisa dos mestres dela, dos instrutores, também é uma coisa nova, ninguém falava disso. Completamente nova. E ela foi mostrando que existe uma hierarquia, né, como ela vai mostrando ao longo do tempo, mas tudo isso era novo, Fernando. Hoje a gente É, fala isso aqui como quem vai para as pitangas, como diz o gaúcho, né? Ah, isso aí é banal. Mas lá na época nada disso era banal. E ainda para muita gente não é, né? Assim, é banal para gente que já está há anos, né? Lendo essas coisas, fica familiar. Mas isso aí não é um conhecimento nem hoje em dia. não, Embora os conceitos que ela também trouxe de reencarnação e karma, reencarnação nem nessa época ela trazia, ela trouxe mais tarde, mas depois fez parte, né, de todo sim, esse conjunto de conhecimentos que ela trouxe, karma, reencarnação, não se falava no Ocidente. Então ela trouxe muita coisa que hoje em dia todo mundo fala aqui, mesmo é. num país católico, majoritariamente como o Brasil, todo mundo fala em karma e reencarnação. Os princípios do Então, homem, né? Os corpos, os princípios os humanos. corpos, o astral, entendeu? É, É, tô de, né? Tô de bode, o astral não tá bom hoje, não sei o quê. Então, são todos conceitos que ela que trouxe. é. Então, ela, né, na verdade, todo o movimento chamado de Nova Era, ou não sei o que, né, que a partir dela, né, começou a. Que é bem o que acontece, né, Fernando? Um precursor traz, e aí, né, É, começa muita gente a falar daquilo, e cada um. E tá cheio de cacique, né? Ninguém quer ser índio. é. Então, cada um cria a sua escola, entendeu? Tudo bem, faz parte. Mas é bom a Então, gente ir para a fonte, por isso é bom a gente ir para a fonte. a fonte é fundamental nesse É, caso, mesmo que assim, ó, até para enriquecer uma outra visão que você possa ter isso, me também. ajuda demais. Nossa, Porque estudo assim, ó, não comparado, é né? exato, estudo comparado. E ela mesma, ela fala lá para Santos que ela não trouxe tudo. É Não, lógico. não é completo, entendeu? São nuances, são hints, né, como eles chamam, são dicas, são que você vai, quem realmente se preocupa, quem bate com força, né, a porta É, abre. abre. Mas tem que bater, Tem. tem que bater, tem que querer, tem que se esforçar, Pagar o porque são preço. pagar o preço, mostrar, né, sinceridade, passar pelos testes. Isso é É, uma coisa também que faz parte, entendeu? Você quer adentrar num caminho, seja ele qual for, você tem que passar passa. pela triagem, pelas peneiras, E nesse entendeu? caso a gente nem sabe, né, como é, mas a gente está sendo testado sempre, né, Marli? O tempo todo. O tempo todo. Então, às vezes a pessoa não sabe quem ela é porque ela não foi testada. É. E quando ela é testada, ela mostra quem ela é. Mostra Uhum. que veio. Isso a gente vê muito, né, Fernando? É. Vemos muito isso, assim, nos ambientes que a gente circula e atua e tal. Assim, né? Lá chega, vai afunilando, aí pá, entendeu? Ou Uhum. resbala na casca de banana, ou não. E aí você mostra, né? Uhum. Digno de estar, né? Trilhando esse caminho espiritual, que é tudo ou nada, né? Ele não É, deixa por menos. Não é para os fracos e é é, para os poucos, como ela diz sim. lá no início acho que é da Voz do Silêncio, né? Para os poucos, porque poucos conseguem, né, ter
a firmeza de caráter, né, de propósito, de estudar para valer. Você não pode ficar assim, achando que vai cair do céu por descuido. Você tem que Não. estudar, você tem que praticar, você tem que ir com afinco, né? Tentar realmente entender essas questões abstratas né, e difíceis, né? E ela nos Muito. ajuda muito. E a gente cabe a nós também tentar transmitir um pouco que seja uma letra que seja do alfabeto da verdade, como diz um dos Mahatmas, né? Uma Isso aí. letra que seja do alfabeto da verdade. Nós estamos recebendo isso, você está fazendo esse trabalho aí magnífico, não é? E se não fosse essa união dessas inteligências, dessas almas, não é, que nascem e nessa vida já trazem no seu DNA esse caminho, não é, como o mestre diz, não é a primeira vez que nós estamos em contato com a teosofia, senão seria um efeito sem causa, não é? Então nós estamos aqui porque é uma continuidade. Nós estamos retomando o caminho onde a gente parou numa existência anterior, como lembra os mestres do Bahia. Tem outras civilizações também, né? Uhum. Apareciam aqui e ali os luminares, né, daquela civilização. Então, é mais uma experiência que já tem, né, mais de um século aí, e que ainda, por incrível que pareça, né, ainda não tinha essa obra publicada numa língua que é a quarta ou quinta mais falada do mundo, né, É, que é o português. Parece que tem uma obra em espanhol, eletrônica, né? eletrônica. Mas eu, da velha guarda, eu não dispenso o Ah, livro não, físico. também não. Tem que ser no Mas papel. o eletrônico nos ajuda, claro. Ajuda. E é uma outra forma, né? Mas o livro físico é muito importante também. Então, os interessados Aqui podem também. se Hã? dirigir à editora Teosófica, não é? Isso, sim. E Já está à lá, venda, né? Eu tem. acho que no Amazon também é fácil Isso, de. isso, isso. É. Aqui também tem várias dessas histórias que foram inspiradas pelo mestre Hilarion, Aham. nesse primeiro volume. Tem uma aqui que chama Uma História do Místico, e outras histórias, são histórias muito interessantes, meio um mistério não resolvido, são, enfim, ela fala de magia, de ocultismo, de espiritismo, de religiões, das ciências, né? Aqui, ó, dando uma folhada, a gente vai encontrando, né, a É. formação da sociedade teosófica, aqui é relatado como que essa sociedade foi criada, com detalhes, e Apolônio de Tiana também tem aqui. coluna de Tiana, É. aham. Ela se refere muito à Cabala também, Sim, aos, é, é uma riqueza sem fim. Olha aqui, sobre faquires. Então, para tudo ela tem uma resposta. é isso aí. E tem Marli, muito... Hã? os diários também deles também, aqui reproduz uma parte até extensa dos diários deles, que foi bem na época que eles estavam se mudando, né, para a Índia, então Sim. foi aquela confusão, porque, olha, a ordem vinha, ó, arrume as malas, em tal dia podem pegar o navio. E eles tinham que, vendam tudo, vendam móvel, vendam tudo. O gato dela, que era o Charles, sumiu, então tá tudo aqui para quem quiser, né, reviver esses momentos Sim. de início, né, de todos esses processos, mas com essas pérolas embutidas, né, de sabedoria, de ensinamentos que nos são muito úteis e reveladores. É. E a gente, em obras desse calibre, a gente se conecta com uma hierarquia superior, a gente se conecta com uma vibração muito pura, muito elevada e ajuda a gente a transitar pelo mundo, né, Maria? A gente não perder a noção de quem realmente somos, né, da nossa origem e Sim. daquilo que estamos fazendo aqui, né? Então, isso também é muito E importante. num mundo com essas redes sociais, tanta frivolidade, tanta vaidade, tanta bobagem circulando. Então, né, também nos conectar com obras
desse calibre, como você diz, é uma coisa assim fenomenal, né? Obrigado, E Marli. eleva o nosso astral, né? É, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. E a gente aguarda o próximo volume, não é? Para a gente conversar mais. Enquanto isso, vamos nos deleitar e aprender muito com os dois E já começar a lançados aqui no coleção, Brasil. começar a coleção, não esqueça de Isso. começar a coleção. Eu que Volume um agradeço, Fernando, já foi muito, disponível. muito, sempre é muito bom conversar com você. Igualmente, Marli. Até a próxima. E a você, ouvinte, que nos acompanhou, muito obrigado pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós.